Olá, turma! Tudo bem? Espero que sim. Com essa vibração, com essa energia positiva, gostaria de iniciar aqui o nosso querido e terceiro bimestre, né? Estamos aí com o início, né, de mais uma etapa. Tenho certeza que você que está do outro lado da telinha nesse momento acompanhando está feliz, né, por começar um novo ciclo. Eu tenho certeza que todos vocês aí no terceiro bimestre vão superar os desafios, vão com certeza aprender muito mais aí sobre os conceitos matemáticos, e você da terceira série cada vez mais se aproximando, né, aí a sua formação no ensino médio. Então, sejam todos bem-vindos a mais um bimestre. Eu sou o professor Euler Santos, estarei dando continuidade aqui nos nossos estudos matemáticos, tá bom? A minha disciplina é matemática, a tão querida matemática. Bom, na nossa aula de hoje, na data de hoje, dia 30 de junho, né? Estamos aí também no final do mês. Nós vamos dar início e partida no conteúdo programático do nosso bimestre e também já começarmos a explorar os conteúdos aí que estaremos fazendo uma abordagem daquilo que vai ser trabalhado durante aqui esse bimestre. Lembrando que não vai ser diferente do método que a gente trabalhava, né? A videoaula, aí você vai estar com certeza participando, mandando sua mensagem, tirando sua dúvida, tá bom? Fazendo os exercícios, porque através dessa maneira nós conseguimos aí ir muito longe, né? Se você tiver qualquer dúvida relacionada ao nosso conteúdo, pode consultar o professor Euler, que ele estará pronto para ajudá-los, tá bom? Então, turma, desejo a todos vocês aí, você e sua família, que você fique bem, tá? Que você possa estar preparada para a nossa aula de hoje, porque ela vai ser muito importante. É uma aula inicial do nosso terceiro bimestre, né? Onde estaremos mostrando para vocês aí o nosso conteúdo programático, estaremos mostrando também as formas de didática e dinâmica que nós estaremos aplicando aqui durante o terceiro bimestre. Então, anime-se, porque a alegria, ela é o fruto, né? Ela é um bom fruto para que nós possamos dar continuidade no nosso trabalho. Então, terceiro bimestre está aberto. A partir desse momento, estaremos dando o início, né, e continuidade nos nossos estudos, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Acompanhe aí o nosso cronograma, né, de conteúdo. Nós temos aqui, ó, o nosso conteúdo do bimestre. Vou descer um pouquinho aqui a tela e diminuir um pouco para ficar bem mais visível a vocês, tá bom? Deixa eu diminuir aqui a minha tela para ficar bem legal. Beleza, agora sim. Resumo dos conteúdos do bimestre. Nós vamos começar o nosso bimestre falando sobre números complexos. Professor, números complexos? Como assim? É complexo demais os números? Pessoal, por incrível que pareça, o número, sim, né? A forma de expressar é um pouquinho mais complexo. Porém, se nós aprendermos bem, tivermos aprendido bem a noção de conjuntos, nós não vamos ter dificuldade. Por quê? Porque é apenas mais um conjunto inserido. E como surgiu essa ideia de surgir o conjunto de números complexos? Bom, não sei se vocês lembram, mas geralmente quando estudávamos no fundamental, nós chegávamos numa resolução de uma raiz quadrada negativa. O professor dizia assim, ó: pessoal, a partir daqui nós não temos solução no conjunto dos números reais. Lembram disso? Bom, se você não lembra, por exemplo, raiz de menos 2. Não existe aí um número, ou raiz de menos 4. Não existe um número nos reais que você multiplique por ele mesmo que dê igual a 4, né? Negativo. Então, a partir desse momento, sempre o professor orientava: gente, não existe raízes nos reais. Mas aqui na terceira série, no nosso conteúdo, nós estudaremos e com certeza vamos provar que existe sim uma solução, mas não será nos reais, será nos números complexos, né? Então, esses números aí que a gente vai estudar serão os números imaginários, tá bom? Então, vai existir a parte real, aquilo que é real, e vai existir aquilo que é imaginário. Professor, mas esse conceito, ele se associa com o que é real e o que é imaginário na minha vida? Sim, também ele tem uma ligação bem importante, tá bom? Então, vamos lá. Números complexos, nós vamos trabalhar as operações com números complexos. Quais são essas operações? A adição, a multiplicação, né? A subtração, o produto, enfim.
todas as operações que nós possível, nós vamos trabalhar aí com números complexos, tá bom? Somar número complexo, subtrair número complexo, enfim. Temos as representações geométricas de um número complexo. O que é isso, professor? É a forma aí do gráfico, né? Nós vamos estar analisando as coordenadas no gráfico, fazendo esboço e colocando aí as principais. Lembrando, gente, que aqui nos números complexos nós vamos sempre trabalhando o R3, tá bom? Por que R3? Porque nós estamos na terceira dimensão, tá? Nós temos aí eixo de X, eixo de Y e temos mais um eixo que a gente vai estar falando para vocês daqui a pouco, tá bom? Temos também as operações com números complexos na forma trigonométrica. Vocês lembram da forma trigonométrica? Nós começamos o ano letivo estudando aí as formas trigonométricas. E a gente vai também relembrar vocês aqui, com certeza, no decorrer do nosso conteúdo, tá bom? Bom, além disso, nós vamos para a segunda parte do nosso livro didático, é dividido em duas partes, tá? Só lembrando aí, ó, pessoal, que o nosso livro didático, ele é o volume de número 11, tá? Volume de número 11. E nós vamos trabalhar em duas etapas. Primeiro vamos trabalhar todos os números complexos do capítulo 26 e na sequência vamos trabalhar aí os números, os polinômios e equações no capítulo 27, tá bom? Então vai ser dividido em duas partes. Bom, mas os polinômios e equações polinomiais, o que são, professor? Você lembra lá quando você dividia um número e queria saber qual é o resultado dele? Por exemplo, 86 dividido por 4, né? Aí o 86 dividia por 4 e você fazia o resultado, digamos que desse o resto. Então, através dessa operação, nós vamos começar a entender as operações de polinômio. Lembrando que tanto na divisão quanto na multiplicação, na adição, na subtração, nós estaremos utilizando essas operações, tá? O polinômio e função polinomial, que é a função de primeiro grau, né? Também vamos estudar as operações com polinômios, tá? E também, por último, as equações polinomiais ou algébricas. Bom, turma, o nosso bimestre vai ser resumido nesses dois tópicos, tá? É claro que dentro desses itens tem uns sub-itens, né? Mas acredito eu que nós não vamos ter tanta dificuldade. Por qual motivo? Porque você vai estar acompanhando o conteúdo aí com bastante atenção, né? Qualquer dúvida que você tiver, a sua mensagem ela é bem-vinda para eliminá-la, tá bom? A sua dúvida. Bom, então a partir desse momento nós começaremos a falar aí do conteúdo da aula de hoje, né? Números complexos. Então, nesse momento eu gostaria que você pegasse aí o seu caderno, a sua agenda e anotasse aí, ó, na primeira linha, né, do seu caderno, início do terceiro bimestre, e anotasse aí os conteúdos que nós vamos estudar hoje, né, com a sua devida página, tá bom? Então vamos lá? Já pegou aí o seu caderno com a sua agenda? Beleza, a sua caneta, né? Agora vamos lá. Números complexos. Quais são as páginas que estaremos direcionando a nossa aula hoje? Será direcionada da página 5 até a página 9. Lembrando que da página 7 em diante são exercícios. Então, eu irei trabalhar da 5 até a 7, tá? A 7 nós iremos trabalhar esses conteúdos que estão aí. E é uma noção básica, pessoal. Noção básica. Hoje nós vamos aprender a parte básica, tá bom? E na sequência nós vamos aplicar as operações. Porque você conhecendo o que são complexos, vendo como é a aplicação na forma algébrica, você vai conseguir entendendo aos poucos e com certeza já vai treinando, né? Então, acompanhe aí no seu livro da página 5 a 9. Lembrando que eu faço sempre um resumo da aula, tá? Eu não direciono totalmente somente para o livro. Eu trago informações adicionais para que nós possamos entender bem melhor o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, gente. Temos aqui, ó, a noção, né, de como se comporta o números complexo dentro de um diagrama, certo? Vocês estudaram, tenho certeza que vocês estudaram isso aqui bastante, né? Bastante vezes no conceito matemático sobre a formação dos conjuntos. Olha só, nós temos aqui, ó, os naturais é um subconjunto dos inteiros, certo? Os inteiros é um subconjunto dos racionais. Os racionais é um subconjunto dos reais. E a união dos irracionais com os irracionais, irracionais com racionais, formam números reais, tá bom? Agora observem, se todos esses elementos aqui, ó, esses conjuntos que estão menores são subconjunto dos maiores, o que nós podemos dizer? Que os reais ele é um subconjunto dos números complexos, tá bom? Então, de uma forma geral, de uma forma mais ilustrativa, o complexo é o pai de todos os conjuntos aí, tá?
aqui nesse assunto que nós estamos estudando, tá bom? Então, gente, a união dos irracionais com os reais formam números complexos. Os números complexos, gente, nós vamos estudar um a um, tá? É claro que nós vamos ter aí algumas propriedades a segui-la, tá bom? Para que nós possamos entender. Então, vamos lá. Esse cara aqui, eu quero que vocês olhem bem para o rosto dele, porque ele tem uma grande influência no nosso estudo, né? Foi ele que deu aí origem em relação ao estudo de números complexos, tá bom? Esse cara aqui é o Leonardo Euler. Ele é um matemático suíço, tá bom? E ele teve grande influência na matemática. Vocês com certeza estudaram na primeira série sobre sequências. Ele deu ali uma noção básica no incentivo do estudo da sequência. Na segunda série, tenho certeza que vocês estudaram sobre a relação de Euler, né, que é de Euler, na linguagem mais padrão, tá bom? Então esse cara aqui é o Leonardo de Euler. E aqui na terceira série, vocês vão estudar, com certeza, sobre os números imaginários, tá? E ele fez o seu estudo e comprovou de uma forma algébrica a resolução, né, de quando não existia uma raiz nos números reais negativa, tá bom? Então, esse cara aqui, ele é muito importante no nosso estudo aqui na terceira série, tá bom? Não esqueçam dele. É só lembrar do nome do professor, Euler, né? O nome dele é Euler, tá bom? Desse cara aqui, mas a leitura é Euler, tá bom? Ah, professor, mas então a sua mãe sabia que esse cara era matemático e o seu nome tem aí uma ligação com ele? Não, gente, não tem nada a ver, tá? Eu simplesmente gosto de matemática, mas quem dera-me se eu fosse que nem esse cara aqui, né? Muito bom. Bom, então depois que nós visualizamos um pouquinho aqui essa parte histórica, nós vamos começar a entender aí sobre os números complexos, né? Bom, os números complexos, conceito, a fórmula algébrica, a trigonométrica e as operações é o que nós vamos estudar nessa unidade, tá bom? Mas primeiramente vamos estudar o conceito e a fórmula algébrica, tá bom? Vamos lá. Conceito, nós vamos dividir em parte, tá? A parte 1. Os números complexos surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentava os matemáticos. Qual é o resultado da operação x² mais 1 igual a 0? Ah, professor, eu lembro dessa equação. Ela é uma equação de segundo grau, né? E como é que eu resolvi essa equação? Bom, você isolava aqui o x², o 1 que está no primeiro membro passa para o segundo membro negativo, né? E aí nós vamos ter a raiz quadrada de menos 1. Quando você chegava aqui, o que você fazia? Você dizia assim, olha, aqui não dá mais para fazer nada, né? Não dá mais para fazer nada e eu vou parar por aqui mesmo, não existe mais resposta. Aí o Leonardo Euler veio e disse assim, não dá para parar por aqui não. Nós podemos continuar esse cálculo. Não no conjunto dos números reais, mas sim no conjunto dos números complexos. Eu vou trabalhar esse conjunto como imaginário. E aí surgiu a ideia e veio os números complexos, tá bom? E você vai já aprender como é aplicado o conceito, né, de números complexos. Vamos lá. Então, olha só. Por isso foi criado um número especial que denominamos algebricamente como I. Olha aí, gente, grave isso aí, é muito importante. O número I, que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Então, esse I aqui, gente, quem foi que trouxe ele para a matemática foi o Leonardo Euler. Foi ele que trouxe esse I e disse, olha, o I, gente, ele é menos 1, tá? Então, o I ao quadrado é igual a menos 1. Nesse caso, o I é igual a raiz de menos 1. Então, toda vez que você tiver aí uma questão e você tiver lá raiz de menos 1, o valor dele é I. Vocês têm que fazer uma ligação que nem o valor de π, né? O π nós não utilizamos 3,14. Ele é um número infinito, mas nós utilizamos só 3,14. A mesma coisa funciona aqui para o conceito de I, né? O I é raiz de menos 1, tá bom? Então, esse novo conceito possibilitou a relação da equação mostrada anteriormente, tá bom? Essa resposta aqui, ó, raiz quadrada de menos 1 é o valor de I. Bom, já que eu mostrei para vocês aqui quem é I, eu vou agora mostrar para vocês como vai ser feito os nossos cálculos, tá bom? Olha só, nós temos aqui
algumas propriedades e eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos resolver aqui, eu trouxe até ele para resolver, para que nós possamos junto resolver e entender as propriedades de potências. Aqui é muito importante, tá? Eu quero que você relembre. Olha só, i elevado a zero é igual a 1. I elevado a zero é igual a 1, certo? Todo número aqui, ó, é elevado a zero, nesse caso é igual a 1 na propriedade lá de potência, né? Real, né? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Aí nós temos o próximo item. Observe, não percam o foco. A primeira propriedade é essa. Temos a segunda propriedade. I elevado a 1. Quanto que é I elevado a 1, professor? Bom, o I elevado a 1 é igual ao próprio I, tá bom? Então, observem que I elevado a 1 é o próprio I. Por quê? Porque 1 vezes I, né, é o próprio I. O expoente indica quantas vezes a base vai repetir. Ok? Então, essa é a segunda propriedade. Anote aí no seu caderno. Vamos para a terceira propriedade. I elevado ao quadrado. Gente, o I elevado ao quadrado, pela nossa fórmula que agora há pouco nós aprendemos, ele vai ser a raiz quadrada de menos 1, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter que o I ao quadrado é a raiz quadrada de menos 1. Então, pela definição, nós vamos ter, gente, que o I ao quadrado é menos 1, tá bom? Deixa eu só trocar aqui o pincel, a cor do pincel para ficar bem legal. Menos 1. Isso aqui é definição, tá? Isso aqui nós não podemos mudar. Então, ó, observe a sequência. 1, I, menos 1. Depois, ó, I a 0, I a 1, I a 2. Agora vamos para a próxima propriedade. O I elevado à terceira potência. Gente, o I elevado à terceira potência não é a mesma coisa que o I elevado ao quadrado vezes o 1, pela propriedade de potência de mesma base? Então, isso aqui nós vamos ter I elevado ao quadrado, certo? Vezes o I elevado a 1, né? Aqui 1 não precisa aparecer. Mas quem é I elevado ao quadrado? O I elevado ao quadrado é menos 1. Então, o I elevado ao quadrado é menos 1, certo? Deixa eu só trocar aqui a cor do pincel. É menos 1 vezes o I. O I, ele repete, certo? O I, ele repete. E quanto que é uma vez, ó, menos vezes mais é igual a menos, tá? Menos. E 1 vezes I é o próprio I. Então, nós já temos aqui a outra resposta, ó. I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é I. I elevado ao quadrado é menos 1. I elevado ao cubo é menos I. Essa sequência, ela vai se repetir a partir de agora. Você vai perceber que ela vai se repetir. Nós temos o próximo elemento, a próxima propriedade. O I elevado à quarta potência. O I elevado à quarta potência é I ao quadrado, a terceira vezes I, né? Então, vamos lá. O I elevado à quarta potência, nós vamos ter, gente, aqui, ó, o I, né? Nós vamos ter o I, deixa eu colocar aqui o pincel. O I elevado, o I elevado à terceira potência, certo? Pela propriedade da potência, vezes o I elevado a 1, porque 3 mais 1 dá 4. Mas quem é I elevado à terceira potência? É menos I, então vai ficar menos I. Menos I é o valor de I ao cubo, tá? Vezes o I. O I a gente repete aqui, tá? Não é o I lá do aplicativo não, tá? Então nós temos aqui menos I com menos I. Mas isso aqui, ó, pela propriedade, não vai ficar menos I elevado ao quadrado? Porque I vezes I não vai ficar I elevado ao quadrado? Deixa eu apagar só isso aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, gente, I elevado ao quadrado. Mas quem é I elevado ao quadrado? Quem é menos I elevado ao quadrado? É o valor menos da fórmula, certo?
menos 1, porque i ao quadrado é 1. E quanto que é menos vezes menos? É mais, e isso aqui vai ser igual a 1. Então, pessoal, olha só a sequência, ó. I a 0 é 1, I a 1 é 1, I elevado ao quadrado é menos 1, I elevado ao cubo é menos I elevado à quarta potência é 1. Já o I elevado à quinta potência vai repetir novamente o mesmo valor aqui, ó. Se você observar, ele vai repetir esse mesmo valor. Vamos lá fazer mais um exemplo. Olha só, o i elevado à quinta potência agora vai ser o i elevado à quarta, né? O i elevado à quarta, certo? Vezes o próprio i, porque a soma deles vai dar igual a 5, né? Então, nós vamos ter i elevado à quarta é 1, né? Vezes o i. E quanto que é 1 vezes o i? É o próprio i. Então, chegamos à conclusão que é verdade. Ó, aqui foi 1, tá aqui ele, tá aqui 1. Aqui já vai ser i. O i elevado à sexta vai ser quem? O menos 1. O i elevado à sétima, o menos i. O i elevado à oitava, volta para o 1 de novo. E assim sucessivamente, tá bom? É só você observar esse padrão. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então essas propriedades aqui, elas são muito importantes que você anote, porque isso não tem no livro, tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos o estudo das propriedades, vamos falar um pouquinho mais sobre aí a forma, né, trigonométrica. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. E vamos para o próximo tópico. A forma algébrica, tá bom? A forma algébrica, gente, é o número complexo que possui uma parte real e outra imaginária. Como a parte imaginária conta com a presença do i, sua forma algébrica é... Bom, eu vou refazer essa fórmula, tá bom? Eu vou refazer ela e deixar ela da seguinte maneira, ó. Vai ficar assim, ó. Z, tá? Esse Z representa os números complexos, tá bom? Z... que é o imaginário Z, é igual a A mais BI. O A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Só lembrando que a imaginária é só o valor aqui de B, tá? O A é a parte real e o B é a parte imaginária. É só você prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Vamos lá para você entender como é que funciona essa situação. Olha só, gente. Nós vamos ter aqui alguns exemplos para você ser direcionado. Nós temos aqui, ó, a forma algébrica, tá bom? E você vai ter a seguinte situação. O A é a parte real, indicada por real, aqui um valor de Z, né? E B é a parte imaginária, indicada por imagem do Z. I é a unidade imaginária. Então, o A é a parte real, o B é a parte imaginária e o I é a unidade imaginária, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Então, vamos lá verificar através de exemplos. Olha só, gente. Nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo. Na letra A, né? 2 mais 3i. Quem é a parte real? A parte real é o 2. Quem é a parte imaginária é o 3. E quem é a unidade imaginária é o i. Certo? Pode resolver isso aqui, professor? Nós podemos resolver, mas não é o caso agora, tá bom? Quando nós começarmos a falar das operações, nós vamos resolver. Segundo exemplo. Menos 1 mais 4i. Quem é a parte real? Menos 1. Quem é a parte imaginária? O 4, tá? Próximo. 5 menos 0,2 i. Quem é a parte real? O 5. Quem é a parte imaginária? 0,2, tá bom? Bom, agora que nós vimos aqui mais um exemplo, letra D, menos 1 é a parte real e menos 3 é a parte imaginária, tá bom? Verificamos aqui os exemplos, é só seguir aqui o modelo, tá bom? Agora nós vamos ver aí do livro didático de vocês alguns exemplos para resolvermos. Nós temos aí alguma observação bem importante. A forma algébrica é um número complexo que não possui parte real, o A foi igual a 0, né? É denominado número complexo puro, só vai ter parte complexa.
Um número complexo que não possui a parte imaginária, o b igual a zero, é denominado número real. Então é vice-versa aí, né? E os números imaginários que possuem ambas as partes são simplesmente chamados de números complexos, né? Que nesse caso é o a e b. Se possuir somente o valor de a, ele é um número real. Se ele possuir somente a parte b, ele é considerado um número imaginário, tá bom? E se ele constar os dois números, ele é considerado um número complexo, tá bom? Beleza. Então, agora nós vamos para o exemplo da página de número 7. Eu quero que você acompanhe nesse momento aí o exemplo da página de número 7, para que você entenda. Livro didático, página 7. Temos aí o primeiro exemplo. Deixa eu fazer aqui a leitura para você verificar o que está pedindo, né? Escreva a parte real e a parte imaginária de cada um dos seguintes números complexos. Essa aí é o nosso exemplo. Ele quer saber a parte real. Qual é a parte real, professor? É o 1. Qual é a parte imaginária? Menos 3. Está muito simples. Está aqui, ó. Parte real. Na verdade, aqui é 7, né, gente? Aqui não é 1. Observando aqui é 7, tá? Desculpem, aqui é 7. Aqui, ó. Parte real, 7. Parte imaginária, menos 3. E essa é a maneira para se representar. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Se você não entendeu nesse agora, você entende. Segundo exemplo. Qual é a parte real? A parte real, menos 9. Qual é a parte imaginária? 5 positivo. E é isso que nós temos. Ó. Parte real, menos 9. Parte imaginária, 5. Terceiro exemplo. Z3, né, é igual a 25. Qual é a parte real? 25. Qual é a parte imaginária? É 0, porque não tem. Tá bom? Então, nesse caso, lembre-se que parte real ela é sozinha e a imaginária acompanha o i. Tá bom? Exemplo Z4. Qual é a parte real? A parte real nós não temos, né? É 0. E a parte imaginária é menos 5. Temos o Z5? Z5. O Z5 é igual a 0. Bom, aí nós não temos nem parte real e nem parte imaginária. Os dois são zeros, tá bom? Então, 0 e 0 é o nossos valores, tá bom? Bom, agora que nós fizemos aí a resolução dos exemplos, tá bom? Do exemplo 1, 2, 3, e 4 e 5, vamos responder a pergunta. Observando esses 5 números complexos, responda. Quais deles são reais? Bom, gente, para ser considerado real, ele não tem que ter aí a parte complexa, tá? Então, nesse caso, é o Z3, né? Ele aqui, ó, ele é real, porque nós temos aqui o 25. E também o Z5, que tem o 0, tá bom? Então, se ele não tem parte imaginária, então ele é real. A segunda pergunta, quais desses são números imaginários? Vamos responder aqui, né? Bom, os que são imaginários são apenas o Z1, Z2 e Z3. Por quê? Porque ele não possui a parte real, tá bom? Então, o Z1, o Z2 e o Z4, eles são chamados de números imaginários ou complexos. Beleza? Beleza, fura, né? Agora nós temos aí mais um exemplo. Esse exemplo serve para você ter uma base de como resolver uma questão, tá? Daqui a pouco. Temos aqui essa equação, certo? Queremos resolver essa equação de segundo grau. Nós vamos resolver e encontrar a solução. Bom, aplica a fórmula de Bhaskara, tá bom? Depois de aplicar a fórmula de Bhaskara, substituir os valores aí, ó. O valor de B, o valor de C e o valor de A. Nós vamos encontrar a seguinte situação, ó. Menos vezes menos dá mais ou menos a gente desce. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 5 dá 20. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, vamos ter, ó, um valor negativo aqui dentro da raiz. Ah, professor, eu vou parar aqui. Não, agora você não vai mais parar aqui. Você vai continuar essa resolução, tá bom? De que maneira? Você vai pegar agora esse menos 4 e transformar em um número complexo. Vai ficar 4 vezes menos 1, certo? Então o 4 agora vai ficar de uma forma número positivo, tá? E o menos 1 continua dentro do radical. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Ele vai sair do radical, tá bom? Tá aqui o 2, ó. Raiz de menos 1. Gente, mas quem é a raiz quadrada de menos 1? Pela propriedade é o i. Então, vai ficar 4 mais ou menos 2 vezes menos 1, que é o i, né? Sobre 2.
Bom, aqui nós vamos ter duas possibilidades de resposta. Uma vai ser positiva e uma vai ser negativa, né? Então, 4 mais 2i sobre 2 vai ser igual a 2, né? Mais i. Porque aqui, ó, o 2 vai simplificar com 2 e o 2 simplifica com 2. Então, vai ficar 2 mais i. E também vamos ter o x2, né? 2 menos i. Então, a solução dessa questão é 2 mais i e 2 menos i. Tá bom? Beleza. Bom, parcialmente essa é a resolução de uma equação, mas nós vamos ter tempo para fazer muito mais, tá bom? Agora eu vou deixar a atividade para vocês fazerem, tá? E tirarem as dúvidas. Temos aí a agenda de hoje, livro didático, as questões de 1 a 5, a página 8 e 9. E o livro de atividade, as questões de 1 a 4. Essa é as questões que vocês terão que resolver agora, tá bom? Qualquer dúvida estarei aqui à disposição para ajudá-los. Gente, o meu muito obrigado aqui pela sua atenção. No nosso próximo encontro daremos continuidade nos nossos estudos. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turma!